Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. O assunto hoje é o primeiro comando da capital, o PCC, e para falar sobre isso a gente convidou o promotor Lincoln Garcia, do Ministério Público de São Paulo. Lincoln já está aqui com a gente, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Bom, Lincoln, você coordenou essa operação Fim de Linha, que mostrou aí várias pessoas infiltradas do PCC em duas empresas de ônibus na capital paulista, né? Lincoln, depois de toda a operação, teve uma... O Guilherme Boulos acusou a prefeitura do Ricardo Nunes de pagar, acho que eram 800 milhões para essas duas empresas. E aí depois teve alguém da prefeitura falando que um dos empresários teria feito uma doação para um membro da campanha do Guilherme Boulos. O que a gente sabe da relação entre o PCC, essas empresas de ônibus e os políticos? Bom, na verdade, a operação Fim de Linha, que eu coordenei em São Paulo na terça-feira, ela tinha como objetivo, né, afastar a diretoria de duas empresas de ônibus que praticamente foram tomadas por integrantes do PCC. Né? Eles estavam aí no conselho diretivo dessas duas empresas, estavam extorquindo, estavam expulsando, distribuindo dividendos de maneira irregular para si, né, e para outros membros dessa organização, e em prejuízo dos demais cooperados ou sócios. Tá? Nós aprendemos muitos documentos, enfim, a operação ela foi muito importante no sentido de afastar a diretoria das empresas, né, de indivíduos que são envolvidos com crime organizado, com PCC. Também através da medida, nós conseguimos uma ordem judicial para que o prefeito fosse obrigado a intervir nessas empresas. Tá? Não era admissível que a prefeitura continuasse pagando, né, para esses indivíduos que eram ligados ao PCC, mas a gente não tem concretamente nessas duas investigações ligação a nenhum político. Né? O fato é que, após o recebimento da denúncia, possivelmente a gente vai instaurar uma outra investigação, tendente a verificar, por exemplo, se houve alguma omissão do poder público, e eu não estou dizendo do poder público atual, da prefeitura municipal, já que essas empresas começaram a participar de licitação há décadas, mas especificamente com a injeção de dinheiro do crime organizado, com muita percepção, em 2015, né, quando injetaram 25 milhões numa empresa, 50 milhões em outra, para poder participar de licitação pública. Então, nós vamos avaliar em outra investigação se houve corrupção de servidores públicos, de políticos, se houve formação de cartel, né? Tudo isso vai ser verificado numa próxima etapa da investigação. Lincoln, essa operação foi enorme e foi muito bem sucedida porque, né, não teve nenhuma troca de tiros, né, nenhuma violência, e foi um esquema enorme que foi desmontado. Tem o risco do PCC revidar? Não, eu não acredito que o PCC vai revidar, claro. Esses diretores que foram afastados podem tomar algum tipo de atitude, mas a Polícia Militar já montou uma operação para garantir a presença do ônibus nas ruas. Aliás, a preocupação do Ministério Público foi não interromper o serviço público, não prejudicar a população. Por isso que a gente optou, aliás, por essa medida inédita, que foi o pedido de decreto de intervenção do Poder Público Municipal. O Poder Público foi compelido judicialmente a intervir nessas empresas e assumir a gestão até que se decida depois, né, se vai fazer uma nova licitação, se vai constituir uma nova diretoria, enfim. E não pode continuar o estado de coisas como está. Essas duas empresas receberam do Poder Público, o ano passado, mais de 800 milhões de reais, as duas juntas. São responsáveis pelo transporte mensal de mais de 15 milhões de passageiros. Lincoln, esse tipo de infiltração do crime organizado em empresas de ônibus, isso acontece no Brasil inteiro?
Olha, eu não sei se acontece, já recebi ligação de outros colegas do Ministério Público com suspeitas, né, não digo de participação do PCC, mas de infiltração de organizações criminosas nesse ramo de atividade. No caso do PCC especificamente, a preocupação é muito grande, por quê? Porque eles estão infiltrados aí, praticamente, no poder público, prestando um serviço que é público, o transporte metropolitano urbano aqui da maior capital da América Latina. Então, isso, evidentemente, não pode ficar na mão de criminosos, né? E por isso que eu tenho classificado já o PCC como uma organização mafiosa. A operação foi muito exitosa, não é só porque não houve nenhum tiro disparado, mas a gente teve bloqueio de bens efetivamente bloqueados e ativos na ordem de mais de 800 milhões de reais. Não é que nós pedimos o bloqueio para ver o que tinha, não. Nós bloqueamos bens e ativos de mais de 800 milhões de reais dessas duas empresas. Lincoln, e o Marcola, ele continua, mesmo preso, ele continua conseguindo coordenar o PCC ou isso é mais um mito? Não, o Marcola é o líder máximo do PCC, o PCC sofre hoje um racha histórico, né, que nunca aconteceu desde a ascensão do Marcola. Ele praticamente se voltou contra outros criminosos que o colocaram ali no poder, a verdade é essa, né, que sempre estiveram com ele no poder. Eu falo do Roberto Soriano, do Abel Pacheco de Andrade, do próprio Andinho, né, do Daniel Canônico, e por que não dizer do GG do Mangue e do Paca, que foram assassinados a mando, né, de um indivíduo que é sócio do Marcola, do Fuminho, e que o Fuminho foi perdoado pelo Marcola. Então, mesmo isolado, eles têm acesso a advogado e têm acesso a familiar. Portanto, ele tem sim, né, ainda o poder sobre o PCC, embora o PCC estivesse aí atravessando um racha, mas ele consegue exercer essa liderança assim mesmo isolado. Claro que não com a eficiência que tinha quando estava aqui na Penitenciária 2 de Venceslau, por exemplo. Lincoln, e a gente tem um risco de uma mexicanização do Brasil com esses diferentes grupos, esse racha dentro do PCC, um grupo brigando com outro? Olha, eu ainda não enxergo dessa maneira, né? As instituições aqui ainda estão funcionando, né, adequadamente. O racha, por enquanto, ele vai enfraquecer, na minha opinião, a facção. Eu, quando fiz, e eu fui responsável pelo pedido de remoção do Marcola e de mais 21 lideranças do primeiro e segundo escalão, eu já esperava duas coisas: dificultar e quebrar a cadeia de comando. Isso aconteceu de fato, né? Há uma dificuldade em repassar as ordens e recebê-las, né, das ruas, as informações, e num segundo momento a gente sabia que haveria uma disputa interna pelo poder, né? E essa disputa geraria um racha, e o racha, ele tende a enfraquecer não só o PCC, mas qualquer organização criminosa. Então, isso já era esperado pelo isolamento. O isolamento acabou provocando, adiantando esse racha, e o que eu garanto para você é que o PCC não será o mesmo dos anos 2000, né, da ascensão do Marcola. Ele está perdendo o apoio de criminosos que sempre estiveram com ele. Então, isso para o Estado é uma vitória. Sempre a nossa estratégia é dividir para conquistar. Lincoln, uma última pergunta. Nesse julgamento agora que pode levar à cassação do mandato do Sérgio Moro, ele alegou que precisou ter gastos de segurança, e aí esse gastos ele colocou ali na campanha dele, né? O Moro realmente precisa desses gastos de segurança? Como é que você vê isso? Olha, eu fui um dos responsáveis pelo início da investigação, né, do setor da restrita do PCC, que acabamos descobrindo esse plano aí. Na minha opinião, era um plano para assassinar o senador Moro e não para sequestrá-lo, né? Até pelas características dos imóveis lá, o que havia lá era local para esconder armas e não cativeiro. E mesmo em agosto, né, o plano foi descoberto no final de 2021. O ano passado, em janeiro, eu mesmo avisei o senador Moro e a sua esposa, comuniquei à Polícia Federal oficialmente que instaurou o inquérito. Ele precisou, a partir de então, de escolta, né, porque ele corria risco de vida. Ele só não foi morto naquela época porque não houve uma sinalização positiva
por parte da cúpula do PCC. Então, ele estava praticamente na mesma situação do que eu, né? Jurado de morte, decretado para morrer. Agora, mesmo com a prisão dos indivíduos, né, que foram identificados por nós, pela Polícia Federal e presos, eu entendo que o risco permanece. Ótimo. Lincoln, muito obrigado pela participação aqui no Cruzoé Entrevistas. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos vocês. Tchau, boa tarde. Eu sou o Duda Teixeira e até a próxima.